Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, dando continuidade aos nossos estudos, vamos para a pergunta 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. E aí Allan Kardec faz um complemento aqui para a gente, tá? Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõem. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boamente com as particularidades da vida íntima, e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade de sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Pergunta 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Pergunta 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais perto de nós acompanharem na vida? Isso às vezes se dá, porém, o que mais frequente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Pergunta 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Pergunta 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, estão-no igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. E isso, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Seguem-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhes podem insuflar as paixões grosseiras. Então hoje, né, o que é trazido para a gente aqui? Primeiro, Allan Kardec traz um complemento ali na nossa primeira pergunta, né? Que ele faz uma diferença ali, né, entre o que são ali de fato os espíritos protetores, anjos da guarda, né, e os espíritos familiares, tá? Então, os nossos anjos da guarda não têm relações familiares conosco, tá? Os anjos da guarda, os espíritos protetores, ou bons gênios, como ele chama ali no começo pra gente, né?
são espíritos missionários, tá? Ele tem a missão de nos proteger e nos ajudar a progredir, tá? A evoluir. Os espíritos familiares, eles podem até se ligar a nós ali quando estivermos encarnados, eles desencarnados, ou estarem até encarnados juntos conosco, né? Eles até podem, de alguma forma, por afinidade, tentar nos ajudar, mas eles muitas vezes têm um grau de elevação ainda muito baixo, tá? Para conseguir ajudar. Então, eles mais acabam nos atrapalhando do que nos ajudando, tá bom? Já os espíritos simpáticos, né, que ele traz para a gente, eles são atraídos por nós, ele fala por afeições particulares, o quê? É aqueles que têm ou alguma ligação com a gente, ou estão ali por conta de afinidade, ou por nossos pensamentos, nossas ações. Imagine se temos algum vício, os espíritos que estão desencarnados que possuem esse vício, eles vão se ligar a espíritos encarnados que possuem aquele vício na encarnação. Então eles são atraídos por conta do nosso estilo de vida, nossos pensamentos. E o mau gênio não, né? O mau gênio que ele fala que é um espírito ligado ao mal mesmo, né? Ele é perverso, ele se liga a gente a fim de nos prejudicar mesmo, tá? É intencional ali que ele venha e tente nos prejudicar por alguma razão. Às vezes eles têm permissão por conta das leis de Deus, ajustes nossos, né? Com as leis de Deus. Se já tivemos aí falhas no passado, esses são os espíritos que vêm nos cobrar e vêm aí conferir que as leis sejam aplicadas, tá? Mas eles são totalmente ligados ao mal e eles vêm de forma intencional ali nos prejudicar, tá? E por fim, né, tem uma pergunta se a gente se liga a toda a família, né, um protetor, ele tem uma missão de proteger toda a família. É bem difícil que isso aconteça, tá? Geralmente os espíritos missionários, eles têm como missão proteger a um único espírito, tá? A maioria das vezes é dessa forma. Em casos excepcionais, eles acabam protegendo uma coletividade, mas isso não tem a ver, isso fica bem destacado, né, com proteger raças ou povos, não tem a ver com isso, tá? No mundo espiritual não existe essa divisão aí de raças e povos também. Então por hoje é isso, que a paz de Deus e Jesus fique com todos, graças a Deus.